Paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, vamos fazer análise agora de um culto, de uma pregação de um culto ali no Jardim Yara, ou é Vila Yara, não sei. Onde quem atende lá é o ancião Isaac Marquesetti. Ele fala muitos absurdos, tá? Eu tô até evitando porque não tem condição de fazer tanta análise assim. Mas tem umas coisas que são aberrações, são heresias cabeludas. E essas aí a gente tem que vir fazer uma análise, tá? Perdoa o meu jeito de falar, é que eu fico indignado com tanta bobagem. E vindo de um líder de uma igreja, um homem ancião, que deveria ter um pouco de conhecimento no mínimo, e você vê que são vazios, ok? Então eu vou colocar o áudio dele aqui. São aproximadamente 5 a 6 minutos, tá, de áudio, pouco tempo de áudio, e nós vamos analisar o conteúdo, a fala dele, ok? Então vamos colocar aqui, deixa eu colocar meu fone para ouvi-lo. Então vamos ouvi-lo, pessoal. Segue aqui, vamos ouvir. E o homem, para compreender o intento do Senhor, guarda isso, só pelo Espírito de Deus. O homem não tem como, pela Bíblia e por nenhum outro livro, compreender o intento do Senhor. O homem não... Olha o absurdo. Primeiro ele pinta uma pecha de que ele é espiritual. Ele é tão espiritual, mas tão espiritual ao ponto de desprezar a Bíblia, né? Ou seja, o homem, para compreender o intento de Deus, né, tem que ser espiritual, tem que ser através da revelação. Nem sequer pela Bíblia você vai entender o intento de Deus. Que eu saiba, é na Bíblia que está registrado a vontade de Deus, o que ele quer para nós, né? Qual é a missão, a nossa e principalmente a de Cristo. Eu acredito que está na Bíblia. Isso se chama revelação, ou seja, quando algo foi mostrado para nós, algo que estava oculto, que foi revelado, que foi mostrado. Vamos ouvir aqui, gente. É coisa horrenda, sabe? É absurda. Não tem como, pela Bíblia e por nenhum outro livro, compreender o intento do Senhor. Ele está dizendo que não tem como, nem pela Bíblia, nem por outros livros, você compreender o intento de Deus. O que ele quer dizer? Então, por onde que você vai entender? Pela boca do Marquesetinho. É pela boca dele. Agora, e depois, quando a gente fala, você sabendo que vocês estão seguindo os homens, vem achar ruim, vem falar que não quer ir seguindo o homem nada. Lógico que estão, rapaz. Vocês não acreditam na Bíblia. Vocês desferem ataque às escrituras continuamente. Eu já coloquei vários vídeos aqui. Marsola, Hélio Bianco, Salvador Bueno, o outro lá, o Cláudio da Água Rasa, Marquesetti. Vocês atacam as escrituras o tempo inteiro. Por isso que eu falo, não pode nem ser chamado de uma igreja cristã. É difícil considerar vocês cristãos, porque cristão tem que seguir Cristo. Para seguir Cristo, você tem que saber o que ele disse. E aonde que está escrito? Na Bíblia. Você tem que seguir a Bíblia. Olha só, eu vou voltar um pouquinho para vocês entenderem, tá? Para sair desses intervalos que eu fiz aqui. Olha, ouça, irmão. Para compreender o intento do Senhor, guarda isso, só pelo Espírito de Deus. O homem não tem como, pela Bíblia e por nenhum outro livro, compreender o intento do Senhor. O homem não tem como, pela Bíblia e por nenhum outro livro, compreender o intento do Senhor. Ele pode achar lindo, maravilhoso. Mas como que é isso? A Bíblia não é a palavra de Deus? Não, contém nela a palavra de Deus. Tanto é que quem falou, transforme essas pedras em pães, não foi o Senhor, foi o inimigo. Lança-te daqui abaixo. Não foi a palavra de Deus, foi a palavra do maligno. Tem lá a palavra aqui, ó, palavra de rei, palavra de espírito, mas aqui contém a palavra de Deus. E aonde conteve, teve a inspiração do Espírito de Deus. Que Pai, Filho e Espírito Santo está junto desde o início da criação.
absurdo que esse homem faz. Isso é culpa do Braz, que não sabe explicar essas coisas, faz alteração e aí cria esse tipo de pessoa que sai disseminando essa heresia. Eu vou tentar explicar para você, porque você não tem... O Marquisete e os anciões do Braz, que alteraram os pontos de doutrina, eles não têm nem noção do que significa o termo palavra de Deus. Ele não tem noção. Porque ele fala esses seguintes absurdos. Isso aqui contém a palavra de Deus, a Bíblia, né? Ele está apontando ali para a Bíblia. Isso não é a palavra de Deus, porque aqui tem palavra do diabo, tem palavras do diabo tentando Jesus, mandando ele se jogar, porque aqui tem a inspiração. Aonde tem a inspiração é que tem a palavra de Deus. Então, na cabeça desse homem, ele acabou de falar agora que a Bíblia não é toda inspirada. Inspirada é só onde tem palavra de Deus. Então, palavra de Deus na cabeça desses camaradas é só as palavras que Deus falou ou Jesus falou. Então, a Bíblia, para eles, palavra de Deus, se você for pegar só as palavras de Jesus, somente as palavras de Deus, aqueles diálogos que ele teve com Moisés, aquelas coisas todas, se você for pegar esses trechos aí, vai dar um livrinho pequenininho. Um livrinho pequenininho. É muita estupidez de um homem que diz ser ancião, ensinando estultícias, né? Ou seja, heresias e esse monte de bobagem que vocês ensinam para o povo. E o pior é eu ouvir o povo dando glória a Deus, porque eu vou explicar para você o que é palavra de Deus, meu querido. Palavra de Deus se refere que tudo que está escrito foi inspirado por Deus. Mas como assim? Deus inspirou Satanás a falar? Não, CCBano. Deus não mandou Satanás falar. Inspiração significa os registros. A pessoa que escreveu estava inspirada por Deus para poder deixar relatado o que de fato aconteceu. Você está entendendo? É a mesma coisa que alguém flagra um acidente ou um crime e essa pessoa vai testemunhar contando o que aconteceu e aí você coloca no processo palavras do fulano de tal. Não significa que foi essa pessoa que está contando quem fez o crime. É muita burrice. É muita burrice falar uma coisa dessa. Falar, não, mas é que... como é que é? O diabo falou, mas quem foi que registrou aquelas frases? Como é que você pode dizer que essas frases que estão na Bíblia são verdadeiras ou não? Como é que você sabe que aquilo ali aconteceu de verdade ou não? Deixa de ser tapado. Agora que eu vou dar o checkmate de você. Lá em Gênesis você tem o diabo falando, o diabo tentando, o diabo incitando e matando. Mas quem foi que relatou aquelas coisas para Moisés? Fala para mim. Quem foi que contou todas aquelas histórias que Moisés escreveu? Ou vai me dizer que Moisés estava lá quando viu Caim matar Abel? Ou você vai me dizer que Moisés estava lá no jardim quando viu a serpente enganando Eva? Quem foi que relatou? Foi o próprio Deus, meu querido. Foi Deus falando e contando os enganos, as mentiras, as prostituições que teve, os incestos, os adultérios, os estupros que aparece lá em Gênesis. Como que você pode dizer uma besteira dessa? Ou seja, esse tipo de como é que fala? De pregação ou de comentário, ele não passa nem por raciocínio lógico. O raciocínio lógico, alguém que conhece Bíblia, mas ele não é um teólogo, ele fala assim, peraí, como pode ser isso daí? Então, como que você pode me dizer que o que está escrito nesse livro é a palavra de Deus se você não acredita que ele é inspirado? Que é inspirado só alguns pedaços? Como? Outra coisa, como que você pode dizer que palavra de Deus não é nada que o diabo tenha dito?
Não, se o diabo falou, não é mais palavra de Deus. Então, como que você explica o livro de Gênesis, que foi totalmente ditado por Deus e redigido por Moisés? Como? Meu Deus, irmãos da congregação, acorda, para de ficar dando atenção para esse tipo de pregação ignorante. Isso são pregações ignorantes. E ele fala com todo o ar de que não é isso aqui, ele fala com avidez. Esse camarada é um que está mergulhando em heresia. Ele confia em adivinhações, em maluquices que aparecem na cabeça dele, como essa bobagem. Agora eu vou mostrar para você o que será que Jesus Cristo ele diria sobre isso. Eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos compartilhar a tela aqui, ó. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Jesus Cristo, olha aqui. Marcos capítulo 7, versículo 13. Está dizendo assim: Jesus repreendendo os homens, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenaste, e muitas coisas fazeis semelhante a essa. Jesus Cristo está chamando as escrituras de palavra de Deus. Jesus Cristo não falou parte da palavra ou que contém a palavra de Deus. Jesus Cristo chama as escrituras, todas as escrituras, de palavra de Deus. E agora, Isaquinho, você vai refutar Jesus também? Você vai falar que Jesus está aqui com sabedoria humana? E segue. Agora presta atenção. Por que Jesus está falando isso? Por causa de homens que estavam atropelando as escrituras. Homens que estavam inventando coisas da sua cabeça. Logo, pessoal, eu devo entender que esse discurso de Jesus deve muito bem caber no Isaac. Porque o que o Isaac está fazendo agora aqui é exatamente o que aqueles fariseus estavam fazendo naquela época. Então a gente vai ler mais um pouco para ver se realmente encaixa no Isaac, porque a situação é idêntica. Isaac, ele é um líder da igreja de posição alta e ele inventa coisas da sua cabeça a ponto de atropelar a palavra de Deus. Ou seja, ele coloca a palavra de Deus para baixo e aquilo que eles acham que é correto, que é santo, aquilo que eles acham que é de Deus, porque é tudo achismo, tá? Eles colocam acima disso tudo. E Jesus Cristo desceu o sarrafo. Vamos ver se parece com o que o Isaac está fazendo aqui. Bom, depois de Jesus Cristo ter chamado as escrituras de palavra de Deus, ali no versículo 13, versículo 14, ele segue dizendo assim: e chamando outra vez a multidão, disse-lhe, ou seja, Jesus repreende os fariseus, ele está olhando para um lado, ele repreende os fariseus: vocês invalidam a palavra de Deus com vossas regras que vocês mesmos ordenaste, ou seja, que vocês mesmos criaram, que vocês mesmos inventaram. Aí ele vira e olha para a multidão, aí ele fala assim, ó: e chamando outra vez a multidão, né? Ou seja, chamando a atenção, disse-lhe: ouve-me vós todos e compreendei. Jesus está falando: ei, vocês, ouvem agora o que eu vou falar e compreendam. Nada há fora do homem, ou seja, externo, nada fora do homem que entrando nele o possa contaminar. Ou seja, vai entrar em mim? Não vai me contaminar. É óbvio que ele está falando espiritualmente. Pode contaminar sim sua carne, se você comer alguma coisa estragada. Mas Jesus está falando dentro de um contexto espiritual. Nada há o que possa entrar no homem, nele, o possa contaminar. Mas o que sai dele, isso é o que contamina o homem. O que sai. Que sai da onde que ele está falando? Da boca, pela boca. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus está dando um recado, né, para tomar cuidado com o que os fariseus estão falando. Os fariseus, na verdade, ele está falando, esses sim estão se contaminando porque estão falando um monte de bobagem, igual o Isaquinho está fazendo aqui, ó. Você está se contaminando, Isaquinho. E isso vai pesar muito, muito gravemente contra você, porque você está pecando contra a palavra de Deus. Você está pecando contra a verdade,
contra Cristo. E segue Jesus dizendo, ó, nada fora do homem que entrando nele não possa contaminar, mas o que sai dele é o que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí depois ele fala, depois quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogavam acerca desta parábola. E disse-lhes, assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que é de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não entra no seu coração, mas no ventre, ou seja, tudo que entra no homem vai para o ventre. Não contamina. Não vai para o coração. O coração que Jesus fala é dentro da sua alma, ali é dentro do seu entendimento, tá? E aí, Jesus segue. Mas entra no ventre o que vem de fora e é lançado fora, ficando puras todas as comidas. Aí ele dizia, o que sai do homem, isso contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos. Aí ele começa a cutucar aqui os fariseus, ó, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. O que o Isaac está fazendo aqui, né, é uma loucura, né? Inflamado por soberba e blasfemando contra a palavra de Deus. São esses tipos de loucura que esses homens estão fazendo na congregação. E o pior, eles dizem que é Deus quem está falando. É Deus. Eles cometem esse pecado e ainda dizem que é Deus quem está pecando. Não, isso aqui é Deus quem está falando. Ignora a Bíblia. O que é a Bíblia? A Bíblia é só um livro qualquer para nós ler, igual uma revista. É só para você ler. Você tá achando que eu tô brincando? Ele vai falar isso daqui a pouco. Vamos ouvir. Segue aqui. Nós acabamos de ler que por ele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, ele encaixou um verso bíblico que não tem nada a ver com o que ele acabou de falar. Isso eles fazem para engabelar as pessoas. Aí ele fala uma asneira, pega uma passagem bíblica qualquer, que tem a ver com o que ele tinha lido, e enfia por cima e parece que o que ele disse tem alguma coisa... Porque o povo lá é tão ignorante, que não sabe nada de Bíblia, que eles ficam viajando. Aí vê ele colocar uma passagem bíblica em cima desse discurso mentiroso que ele fez agora, falso, né? Aí o povo passa a achar que tá tudo certo, que esse homem é sábio, que esse homem é entendido. Ouça. Hoje o senhor manda te dizer, viu, irmão? Não ia pregar, mas o senhor está trazendo. Você estuda. Eu não ia pregar, mas o senhor está trazendo. Então, na cabeça deles aqui, gente, é como se Deus estivesse ali conversando puramente com ele, dizendo, ó, Isaac, fala isso agora. Não, Isaac, eu quero que você... Não, senhor, mas eu não posso falar isso, eu não quero. Não, conta, fala isso para ele, passa para ele. Senhor, mas eu não queria, mas conta, fala. Na cabeça dele, e o povo que está ali fica assim encantado. Ah, Deus está ali, Deus está falando comigo. Deus está usando o Isaac para falar comigo. Isso ele está brincando com vocês. Está chamando vocês de ignorante, de criança, infantil. Como é que pode o Espírito Santo dar uma orientação na Bíblia? O Espírito Santo manda o apóstolo escrever, né? Que a gente deve observar a Bíblia, a gente deve desconfiar de tudo que está sendo pregado, porque a gente deve acompanhar pelas Escrituras, né? Aí ele vem aqui na tribuna dizer que não deve, as revelações que eu tenho são superiores ao que está escrito na Bíblia. É óbvio que você tem que fazer essa comparação. Só se o Espírito Santo tá malucão e ele não sabe, ele escreve uma coisa e guia as pessoas em outra. É óbvio que não, né, gente? É óbvio que não. Então, se está fora das Escrituras, é óbvio que esse homem também não fala pelo Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que escreveu. Ele está mentindo para vocês. Isso se chama enganação. Vamos ver. Outra teologia. Você vai lá no Salão do Reino da Testemunha de Jeová. Você foi na Igreja Batista fazer teologia já.
e achando que Deus vai te pôr no ministério para você trazer aqui conhecimento bíblico. Saiba por essa palavra, muito mais do que você, Satanás conhece esse livro e os outros que não estão aqui inclusos. Mas aquilo que está guardado lá no céu, só o Espírito de Deus acessa. O que ele quis dizer com isso aqui? Isaquinho, ele quis dizer o seguinte: a Bíblia aí não vai te dizer qual é o intento de Deus, qual é a vontade de Deus, mas o Espírito de Deus que acessa ou seja, ele está querendo, eu tenho o Espírito de Deus, eu tenho uma comunicação direta com Deus, eu não preciso nem de Bíblia. É igual o Codonha falou agora esses dias, que a Bíblia é só uma leitura, é para cumprir tabela, é café com leite. A Bíblia é café com leite. Nós não precisamos dela. A palavra de Deus é as loucuras que vai sair da minha boca. É isso. E você tem que acreditar, porque se você não acreditar, né, você não está na obra de Deus, você está blasfemando, você está duvidando e ainda coloca esse peso psicológico. Eu faço a pergunta: se isso não é o diabo combatendo contra a verdade, eu não sei mais o que é. Eu falo isso do fundo do meu coração. Se isso não for o próprio diabo lutando contra a verdade, lutando contra o verdadeiro evangelho, lutando contra a palavra de Deus, o que é então? O que mais esperar? Ouça aqui, ouve. Santo Senhor. Vocês querem o Espírito Santo? Quer o acesso? Ora, busca, vigia, se consagra. E o Senhor vai te dar um acesso. Ah, mas então para que serve a Bíblia? Para ler. Para se esclarecer. Gente do céu, ele faz da Bíblia, a Bíblia é como se fosse um jornal, uma revista. Para que leve a Bíblia? Sabe aquele livro que você está sentado esperando alguma coisa, aí você vê ali do lado, pega assim, dá uma folhada, sabe? Não é algo assim tão irrelevante para sua vida. Para que serve a Bíblia? Para ler, para entreter, né? Ou seja, é um entretenimento a Bíblia. É um entretenimento. Eu juro, gente, se eles puderem, e isso pode vir a acontecer algum dia, eles se livram da Bíblia. Eles se livram. Mas se eles falar isso abertamente pro povo, se falar assim, nós não adotamos mais Bíblia como palavra de Deus. Vamos excluir ela e a partir de agora as nossas pregações serão baseadas em tópicos de ensinamento. Eu fecho o meu canal e eu vou embora, porque não preciso falar mais nada. Ou seja, é impossível eu ter que vir aqui falar uma coisa para vocês tão óbvio, que tá tão na cara de vocês. É impossível. Eu abro mão, eu vou embora, eu fecho esse canal. Não preciso, aí fica aí se você quiser, meu querido. Se você continuar aí é porque realmente você já escolheu o teu caminho. Você vai pro inferno junto com esses homens, porque esses homens eles atacam todos os dias o evangelho. Todos os dias eles desferem ataque à palavra de Deus. Todos os dias eles rebaixam a palavra de Deus, que a Bíblia chama de poderosa. Na palavra de Deus, em uma das cartas que o apóstolo enviou a Timóteo, ele fala que o conhecimento das Escrituras te fará poderoso e sábio para a salvação. Conhecimento da palavra, não é de profetadas que nem esse homem está fazendo. Gente, é um absurdo. Eu não sei como é que vocês reagem com isso, mas isso para mim é um absurdo. Isso falando, é impossível. Como que eu fiquei dentro dessa igreja por tanto tempo? Como, meu Deus do céu? Eu juro, gente, eu nunca vi na minha vida uma igreja evangélica atacar tanto a Bíblia. Por que vocês põem a Bíblia então na tribuna? Por quê? Vocês não têm coragem? Vocês não são homem para assumir e falar, não, arranca esse livro daqui? A gente não acredita nisso. E você pode ter certeza, se fizerem isso, o povo continua. Porque esse povo que está aí, a grande maioria,
a massa não se converteu no evangelho de Jesus Cristo. Eles ouviram pregações humanas, carregadas de profetadas e profecias, e eles se apegaram nisso, aí depois assistiram um batismo também pregado no dia do batismo, profetadas e cheio de promessas e profecias, e esse povo vai e se batiza. Então eles estão dentro dessa seita, alimentados por profetadas e profecias. Promessas e um monte de lambança. Né? Então fica difícil você tentar colocar na cabeça desse povo qualquer coisa que seja relevante ou que seja referente ao evangelho verdadeiro e genuíno. É difícil. Aqui dentro você tem que fazer um trabalho mais difícil. Lá fora, alguém que não conhece nada de evangelho, você chega e apresenta o evangelho. Você chega e ali é construído. Aqui, você tem que entrar em um terreno onde você tem que destruir uma casa velha, amaldiçoada, para depois construir. Você entendeu a diferença de você entrar num terreno onde ele está limpo e você apenas vai e constrói? Aí você chega aqui e o pior, você vai fazer esse serviço, vai ter gente lá dentro te jogando pedra e pau. Meu Deus, mais nítido que isso é impossível, CCBano. Só porque ele está falando Xalamanaya, você acha que ele está falando a verdade? Porque ele fala as palavras usando o nome de Deus, porque Deus, o Espírito, o amor, eles dão ênfase em algumas palavras. Você acha que essas palavras validam o que ele está dizendo para você? É isso. Quer dizer que se falou de amor... Não, tô falando de amor, irmão, tem que ter amor, palavra, espírito, revelação. São palavras, jargões usados o tempo todo para validar, na verdade, o discurso falso. Falso. É a mesma coisa que eu preparar um prato com bosta e eu enfeitar esse prato com chantilly e colocar ali uns morangos em cima, bonito, e uma vela linda, e falar, olha que lindo. Isso só pode ser muito amor por você, eu estou te dando um presente. Desculpa eu colocar esse nome assim, mas é que é a única coisa que veio aqui no momento para poder te mostrar que a firula que eles fazem usando esses nomes, né, de revelação, amor, Deus, Espírito, o Espírito vai te usar, o Espírito vão receber a revelação de Deus, divina do céu. Eles usam essas palavras com essas explosões, né, com essas explosões, apenas para te gabelar, e você não consegue enxergar, na verdade, aquilo que está entrando no seu coração. Vai entrando, vai te tomando. Daqui um pouco, meu querido, sabe que isso aqui é uma jogada do diabo, porque no dia em que ele conseguir tirar da cabeça do CCBano que a Bíblia é importante, que a palavra de Deus é importante, meu querido, nada mais cura vocês, nada mais salva. Vocês não terão mais cura, estarão perdidos, sem salvação, porque a única ferramenta para nós provar para vocês o que é verdade e o que é mentira é as Escrituras Sagradas. Eu não vou com o meu achismo rebater o achismo dele, porque ambos é achismo. Então eu uso sempre argumento bíblico, palavra de Deus, embasado nas Escrituras, para provar para você, cuidado, estão te enganando. Mas no dia em que o diabo conseguir fazer esse trabalho, ele já está fazendo, assim, epa, apareceu uns aí, estão usando Bíblia, está prejudicando, o que a gente vai fazer agora? A gente vai ter então que tirar o valor da Bíblia. A gente tem que desconstruir Bíblia. E aí, meu querido, a gente corta a força crítica. Isso é tacada de mestre, diabólica. E o CCBano vai caindo, vai entrando nessa. Daqui um pouco, meu querido, você já está afundado nessa seita. Porque o momento de você tomar uma decisão na sua vida é agora. Porque a guerra espiritual está grande e você não percebe. Você vai lá dentro e fica totalmente enganado aí dentro, ouvindo apenas
profecia, a promessa, e você acha que a sua briga espiritual é essa. Porque você quer uma coisa e aí não está cumprindo, porque aí você acha que é o adversário, você queria um carro novo, não deu certo, você queria que o seu filho virasse membro dessa seita e até agora ele não virou, aí você acha que, né, tem a guerra espiritual está no ataque massivo que eles estão fazendo ao evangelho. É isso. Tá? Estão atacando justamente a Bíblia, que é a única ferramenta que nós temos para provar para vocês que esses anciãos mentem e vos enganam. Vamos ver aqui. Mas então para que serve a Bíblia? Para ler, para se esclarecer. Mas então para que serve a Bíblia? Para ler, para se esclarecer. Mas a revelação de Deus, ela estará no teu sonho. Na hora que você estiver lendo aqui em espírito, Deus te revela. Olha aí. Os seus sonhos, CCBano. Os seus sonhos é onde vai estar a revelação de Deus. Não é nas escrituras. Joga esse livro para lá. E quando você estiver lendo aqui. Por que ele falou aqui? Porque ele acabou de criticar pessoas que estão lendo e estudando em outros lugares. Então, quando você estiver lendo aqui, aí estará a revelação de Deus. Ou seja, você tem que estar aqui debaixo da nossa tutela. É nós quem vamos dizer para você o que você deve ler ou o que você deve acreditar. Entendeu? Eu vou até voltar um pouco aqui para vocês verem. Quando você estiver lendo em espírito aqui, que a leitura deles é aleatória, eles ensinam recebendo abre a Bíblia e lê em qualquer lugar. Não estude a Bíblia, porque senão você vai morrer. Morrer para eles é se afastar da CCB. É óbvio que qualquer um que busca conhecer a palavra de Deus, ele se esclarece e na grande maioria eles vão embora da CCB. Por quê? Porque quando você lê a Bíblia, você percebe que você estava sendo enganado. Estavam te enganando. Estavam fingindo pregar a palavra de Deus para você. Mas no fundo, estavam pregando as próprias palavras deles. Ouça. Na hora que você estiver lendo para querer montar... Vamos voltar um pouco aí. Mas a revelação de Deus, ela estará no teu sonho. Na hora que você estiver lendo aqui em espírito, Deus te revela. Na hora que você estiver lendo para querer montar alguma coisa, e Deus está mandando, eu estou pregando aqui. Até alguma mensagem que você está mandando para alguém fazer. Olha aí, Deus está mandando, eu vou pregar. Ser um mentiroso, um falso de um profeta, dizer que Deus está mandando você falar essas bobagens e essas aberrações, Isaac Marquisete. Você é um enganador, você é um falso profeta de mão cheia. Né? Você vai ser um dos primeiros que vai ser lançado no lago de fogo, porque isso está escrito na Bíblia. O falso profeta, a besta e a antiga serpente são os 3 que vão inaugurar o lago de fogo. E quem é o falso profeta? São todos aqueles que foram usados como vaso por esse espírito maligno e enganador. Eu duvido, pelo conhecimento que eu tenho nas escrituras que está ali, que esse homem, com esse comportamento, que ele está prestando um desserviço ao evangelho, você está atrapalhando Jesus Cristo, você está impedindo as pessoas de entrarem no céu, porque você está deturpando a verdade, né? Eu duvido que uma pessoa com um comportamento desse, diabólico, ela vai ser salva. Você vai ter que se arrepender do que você fez, e para isso você primeiro precisa se converter. E depois, meu colega, reparar o dano que você fez. É nessa tribuna pedir perdão para tentar remover as falsas profecias que você enfiou nos corações das pessoas mundo afora. Para tentar reparar, para que Deus se apiede de você. Rapaz do céu, é um absurdo ouvir esse homem pregar esse monte de aberração e de loucuras. Isso são loucuras. Vamos ouvir. Lá uma voz
voz de locutor, aquilo ali não serve para nada, emociona a carne. Mas aonde a palavra de Deus e a inspiração do Espírito de Deus e a revelação entra, é a palavra do Senhor que penetra mais do que qualquer espada de dois gumes. Ela entra na divisão da alma e do espírito. Aí ele usa um textinho bíblico para tentar, é aquilo que eu falei, ele tá colocando chantilly no prato de esterco, tá? Ele tá colocando chantilly, ele tá falando, não, mas se você manda mensagens de WhatsApp, as pessoas, rapaz, que estão pegando trechos bíblicos, o que tá na Bíblia é a palavra de Deus, e tá mandando, ele tá atacando essas pessoas, ele tá desferindo o ataque para essas pessoas não fazerem mais isso, né? E aí ele vem misturar, aí ele pega um trecho bíblico e ele mistura, porque a palavra de Deus é mais penetrante, pipipi, bababá. É assim, ele prega algumas aberrações, ele começa a falar aqui, eu vou te dar exemplo aqui, irmão, né? Não, você não pode ler a Bíblia, porque a Bíblia é maldita, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho para que todo aquele que nele cresça. Depois ele emenda uma passagem bíblica e o CCBano, que é leigo, o coitado que não entende nada, ele fica perdido nisso aí ele só pega essa parte, né, dessa passagem bíblica, mas no subconsciente, essa mensagem que ele está falando, que no final das contas é isso, não leia a Bíblia, confie em tudo que eu falo aqui da tribuna, porque o que dá na minha boca é Deus quem fala, e o que você lê não é Deus quem fala. É essa mensagem que ele está passando para você, tá? Então eu falo, né, sem medo de errar, vocês estão seguindo os homens. E pior, homens loucos, que não têm medo de mentir em nome de Deus. Homens que falam que Deus está dizendo na sua boca, e aí quando você vai ver o conteúdo do que ele está dizendo, você fala, isso não pode ser Deus nunca falando uma heresia desse tamanho. Falando uns absurdos desse tamanho. Vamos terminar aqui. E para vocês saberem que essa palavra que Deus está dando aqui é a revelação de Deus, e Deus quer derramar revelação no povo. Tem macumbeiro que quando Deus fala na tua boca, ele fala, encontrei a verdade e vai vir para cá. Tem gente ruim, sanguinário, que vai virar um cordeirinho. Vocês creem nessa revelação da palavra? Querido, isso não quer dizer nada. Existe proselitismo em todas as religiões do mundo afora, porque vocês enganam as pessoas. E qualquer um pode ser induzido pelo engano. Porque vocês vão falar e o macumbeiro vai vir, não quer dizer que se veio para tua seita que eles estão na verdade. Como é que você explica as outras religiões? Eu não vou falar nem cristianismo, outras religiões, outras coisas, né, que também crescem. Não se apega nisso, irmão da congregação que está ouvindo. Meu Deus, é sério, eu faço essas análises aqui com peso no coração, preocupado, porque para mim é nítido, é como se eu estivesse vendo o próprio capeta pregando na tribuna da CCB, e o povo dando glória para ele. Você acha que ele ia vir com um semblante horrível, feio, de sombra? Ele vai enganar pessoas que tem até uma vida boa, um comportamento bom, é uma pessoa boazinha, queridinha, amigávelzinha, mas a cabeça dele está contaminada pelas ideias diabólicas. E aí ele sobe lá para a tribuna e ele solta esse monte de veneno maligno que vai matar sua alma. É isso aí que Jesus falou, cuidado com isso aí, ó, porque o que sai da boca do homem é o que contamina ele. Ouça aí, vamos ver. Saber que Deus está falando, tem alma que entrou aqui para nunca mais sair. Deus já escreveu teu nome no livro da vida, e até hoje você andou procurando em um lugar. Escreveu nada, meu querido, me desculpa, não escreveu seu nome em lugar nenhum, porque aqui não prega o evangelho. Se não prega o evangelho, você não creu. Se você não creu, não tem o nome no livro da vida. É simples assim, a matemática é básica. Não tem como você falar estou no evangelho em nenhuma igreja que não prega o evangelho. Como é que você vai falar que você entrou no restaurante para comer pastel, sendo que você entrou no restaurante que não vende pastel? Não, estou aqui esperando o meu pastel, mas querido, aqui não faz pastel. Aqui é um, como é que fala? É um restaurante japonês, aqui a gente tem yakisoba, sei lá, um restaurante chinês.
E aí, como fica? É a mesma coisa. Na congregação não prega o evangelho. Se não prega o evangelho, não tem como você ter sido convertido na graça verdadeira. Se você não está na graça verdadeira, teu nome não está escrito no livro da vida. Se teu nome não está escrito no livro da vida, você não tem parte com Cristo. Essa é a jogada de Satanás. No final das contas, você vai ver: fui enganado. Eu achei que estava, mas não estava. Eu achei que era, mas eu não era. É essa a situação. Complicado. Como fica? Meus irmãos, só Deus para ajudar. Bom, vamos terminar aqui que ele já está acabando, tem menos de um minuto. E pagou aqui, e pagou lá, e para saber que Deus fala contigo, tu perdestes o teu casamento, bendito é o nome santo do Senhor, e entrastes aqui hoje, atrás de uma volta com a tua mulher, aleluia, o Senhor manda te dizer aquilo que foi, mas... Aí, ó, entrou pra profetada, né? Vai falar da vida das pessoas agora, vai dizer que Deus vai dar coisa, Deus vai fazer, Deus vai virar, Deus vai dar coisa, enganando as pessoas, né? Na cabeça dele, Jesus Cristo morreu para vir depois resolver os nossos problemas, resolver os nossos problemas de casamento, os problemas de família, os problemas no seu emprego, os problemas no meio dos seus amigos, veio entregar coisa que você não consegue comprar, coisa que você não consegue alcançar, sonhos. É isso na cabeça desses homens agora, eles vão começar a entregar agora, que o povo gosta disso. Não dá para ficar um culto sem fazer esse tipo de pregação, porque primeiro ele fez a lavagem, né, para prender a pessoa. Tá? Primeiro ele atacou a Bíblia, ele diminuiu as escrituras, ele aumentou o seu próprio poder de persuasão, ele se colocou como Deus falando diretamente com o povo. Primeiro ele fez esse trabalho, né? Esse trabalho diabólico. Aí agora ele vai começar a entregar o que o povo quer. Depois que ele já elevou a moral dele lá em cima como sendo quase que o próprio Deus, agora ele vai começar a entregar profecias e profetada para o povo crer. O povo ficar ali preso, porque você precisa voltar lá várias vezes até que se cumpra a promessa. Você não vai parar, você não vai ficar com aquela dúvida: será que não cumpriu porque eu fiquei fraco? E aí você fica preso dentro dessa igreja pro resto da vida, não consegue sair mais, e esperando o cumprimento de profecias falsas e mentirosas, que nunca vai cumprir. Olha pra tua vida, meu querido, quantos anos que você tá nisso daí já? Uma vida estagnada, as coisas ruins na sua vida. Por quê? Mentiram para você. Eu vou te contar o que Jesus Cristo nos prometeu. Ele fez 2 promessas. Uma ele já cumpriu. Falta outra. Qual? Aí você me pergunta, qual? Primeira, ele falou: quando eu chegar lá, eu vou mandar o Espírito Santo Consolador. Ótimo. Já cumpriu. O Espírito Santo está entre nós. Qual foi a segunda promessa? Isso é tudo que o Novo Testamento entrega para nós. Passou disso, é satânico e diabólico. Essa teologia de prosperidade, vou dar, vou entregar, vou cumprir os desejos do seu coração, isso é tudo enganação humana. A segunda promessa foi essa aqui, ó. Quando eu voltar, eu levarei vocês, e para onde eu estiver, vós estejais junto comigo. Acabou. O que a igreja hoje espera receber é a volta de Jesus para buscar a sua igreja amada e eleita. Simples assim. Abre os olhos, irmãos. Você está sendo enganado. Não tem como eu falar mais claro do que isso que eu falei. Eu estou sendo assertivo, objetivo, sem enrolação. Não tem palavreado polido. Eu estou indo direto no cerne da questão, mostrando para você com os argumentos óbvios, lógicos, bíblicos, de tudo quanto é forma que eu consigo para abrir os teus olhos. Por isso que eu falo, eu fico em paz quando aparece um CCBano maluco, depois de ter assistido esse vídeo, me xingando e me atacando. Ou seja, você é um filho do diabo mesmo, porque você só vai dar ouvido à voz do teu pai,
aqui, eu só estou falando isso repetindo as palavras de Jesus Cristo, ok? Então segue teu caminho, tá? Não acho nem ruim. Pode continuar aqui. A minha preocupação são para os filhos de Deus que estão ali dentro, iludidos e enganados. Mas Deus vai libertar um por um. Eu creio, porque a obra é de Deus, ela não é nossa. Deus abençoe e fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.